que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Que inefável não tem mudança e nem fim. Aleluias. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. Glória a Deus. Grava no meu coração a linda história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio no mundo morar, ao pecadores indignos de Deus o amor revelar, ao pecadores indignos de Deus o amor revelar. Conta-me com ele é bondoso, nunca ninguém rejeitou, como de mãos estendidas todos assim convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for recusar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Se for contido e contrito, o seu convite aceitar. E quando no monte, sobre a cidade chorou, os orgulhosos e rebeldes, o seu amor rejeitou. Conta com ele ainda chora sobre os que seguem o mal, endurecido resistem ao seu amor divinal. Endurecido resistem ao seu amor divinal. Como Cristo, mesmo na cruz, se lembrou dos seus cruéis inimigos, ao Pai por ele rogou, como ao ladrão moribundo, tão prontamente escutou, e nesse dia consigo para o descanso levou. E nesse dia consigo para o descanso levou. Conta-me duras afrontas que nossa mente sofreu, como na cruz levantado ele por simples morreu. Dá-me o viver na certeza de quem foi mesmo por mim, que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Boa noite, Pai do Senhor, Elane Santana. Seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração a linda história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio no mundo morar,
revelar. Conta como ele é bondoso, nunca ninguém rejeitou. Como de mãos estendidas, todos assim convidou. Como não pode o bom mestre, seja quem for recusar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Se for vencido e contrito, o seu convite aceitar. Conta-me quando no monte sobre a cidade chorou, os orgulhosos e rebeldes o seu amor rejeitou. Conta como ele ainda chora sobre os que seguem o mal, endurecido resistem ao seu amor divinal. Endurecido resistem ao seu amor divinal. Conta-me então como Cristo, mesmo na cruz, se lembrou dos seus cruéis inimigos, ao Pai por ele rogou. Como ao ladrão moribundo, tão prontamente escutou, e nesse dia consigo para o descanso levou. E nesse dia consigo para o descanso levou. Duras afrontas queimadamente sofreu, como na cruz levantado ele por si morreu. Dá-me um viver na certeza de que seu amor inefável não tem mudança nem fim. Do seu amor inefável não tem mudança nem fim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilha do Senhor. Glória a Deus.
dos pecados me salvou, santa paz e alegria, eterna glória a Cristo me amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta um coração dorido, gozo e paz, consolação. Isso é porque nós levamos a Deus em oração, que veio nos salvar do mundo de horror. Pai do Senhor, Osana, como está o seu esposo? Ele melhorou de Jacó. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, entra no meu coração. Chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuva constante, chuva do Consolador. Vendo se Jesus virá e a seu povo, a fim de vê-lo voltar. Tá bom, irmã Osana, vamos continuar orando, em nome de Jesus. Logo ali, logo ali,
Aleluia. Glória a Jesus. Hoje vamos falar de Lucas 7:36, que fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Vamos pregar hoje sobre esse texto de unção. A unção na Bíblia. Não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça, Deus de vitória, varão de guerra. Deus é o Senhor, Deus de vitória, varão de guerra. Onde outro que eu conheça, não há outro que eu conheça, Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde Ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Como Jeová, não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová. Não há outro que eu conheça, Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor, Deus poderoso é
é o Senhor. Como Jeová, não há outro que eu conheça. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Varão de guerra, poderoso é o Senhor. Varão de guerra, poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. No céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Outro que eu conheça. Boa noite, Eni Braga. Que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Deus poderoso é o Senhor. Está teu Deus, onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Aleluia. Glória a Deus. O texto de Lucas 7:36, ele fala que rogaram-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe aos pés com lágrimas: regale os pés com lágrimas, enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés, ungia-lhe com um unguento. Quando isso viu os fariseus que eu tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dizei-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro
e o outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dizei, pois, qual deles o amará mais? Aleluia. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Aleluia. Para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrima e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou. Vá-te em paz. Aleluia. A Bíblia, ela fala da unção. Nós vamos falar da unção. O texto baseado em Lucas 7,46, aonde eu li, acabei de ler, né? Unção é o derramamento de óleo. Óleo, que é azeite, sobre a cabeça de uma pessoa, ou aplicação do óleo de alguma outra forma. Era uma prática comum nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos. Uma pessoa podia ungir-se a si mesmo para se refrescar, como Davi fez. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de veste e entrou na casa do Senhor e adorou. O convidado de uma casa era ungido em parte como uma demonstração de honra, estima em parte, para hidratar a pele depois de o visitante ter sido exposto ao clima seco e quente da Palestina. Jesus elogiou esse ato da mulher pecadora. Ele disse aos seus anfitrião, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento, que foi o texto que eu acabei de ler. O bom samaritano
teve motivações medicinais para ungir o viajante caído. Esse texto se encontra em Lucas 10, 33. A unção também era um ritual religioso característico do povo judeu. Durante uma unção, era comum que as pessoas se ajoelhassem enquanto o óleo era derramado sobre sua cabeça. Aleluia. A substância, tá, do Senhor Val Dantas, seja bem-vinda. A substância usada era azeite de oliva, mirra ou canela doce. Às vezes, uma pessoa era ungida para ser separada para uma obra ou serviço especial. Saul foi ungido quando os israelitas pediram um rei. Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Salomão também foi ungido como sucessor de Davi. Estes reis ungidos por profetas que agia em nome do Senhor eram chamados de ungidos, governara como representante de Deus diante do povo, deveriam se amparar na sabedoria de Deus para exercer sua função de líderes governantes. Por isso que é muito importante as pessoas, quando elas são ungidas pelos pastores, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque a pessoa, quando ela é ungida, ela é separada para a obra, né? Para a obra. E é uma responsabilidade muito grande. A unção é frequentemente usada no Novo Testamento em conexão com cura. A unção. Jesus e os discípulos ungia os doentes. Tiago instruiu os anciões da igreja a ungir os doentes com azeite. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O cristão confia não no azeite, mas no poder curador, de Deus, acompanhando o azeite, né? Acompanhando o azeite. Unção também se refere ao processo espiritual, pelo qual o Espírito Santo capacita o coração e a mente. Aleluia. De uma pessoa com a verdade, amor de Deus.
E vós, tendo a unção do santo, sabei tudo. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira. Entendeu? Verdadeira. E não é mentira, como ela vos ensinou. Assim nele permanecerá no dia de Pentecostes, após a ascensão de Jesus, os discípulos eles foram ungidos. Eles foram ungidos para uma obra especial no grande do Espírito Santo sobre os crentes. O apóstolo Paulo declara que todos os crentes são ungidos de Deus e separados para o seu serviço. Por isso, quando você é escolhido por Deus, e o seu pastor, o seu dirigente, ele vai te ungir para você assumir uma obra, ter responsabilidade com a obra. Você vê que a responsabilidade, a unção, é uma coisa séria. Não é brincadeira. Não se deve ungir pessoas para a obra se essa pessoa ela não está preparada para assumir. É muito sério. Jesus é o ungido de Deus, ou o Messias. Aquele de quem os profetas falaram no Antigo Testamento. Uma mulher derramou perfume sobre a cabeça de Jesus como uma unção prévia à sua morte. Esta unção mostrou que Jesus havia cumprido os seus propósitos como mensageiro especial de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então falamos um pouquinho sobre unção. A unção. Eu li o texto sobre unção. Agora, vamos falar um pouco sobre o chamado ao arrependimento. Ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. O chamado de Deus ao arrependimento é uma séria convocação a todos nós, tal como muitos dos fariseus do tempo de Jesus também nós trememos diante da simples menção de nossa pecaminosidade. Quanto mais quando somos estados a mudar nosso maus hábitos e há tão pouco exemplo de genuíno arrependimento. Mas o rei Davi é um deles. Davi pecou, errou, mas se arrependeu. Davi tomou uma série de decisões insensatas que
o colocaram diretamente no caminho da tentação, Davi. Primeiro, ele fugiu da responsabilidade de liderar suas tropas na batalha. Eu li agora sobre a unção na Bíblia. A unção é uma coisa, é uma responsabilidade muito grande. Você vê que Davi ele fugiu da sua responsabilidade de liderar suas tropas na batalha. Quando ele, segundo ele, permitiu que o fato de ver uma mulher tomando banho se transformasse em lascívia. Ao invés de se concentrar em suas responsabilidades diante de Deus e da nação, Davi estava concentrado em seus próprios prazeres proibidos. Você vê aí o Pai do Senhor, irmã Tereza Martins. Você vê aqui o pensamento provocador o leva à ação. E a ação pecaminosa leva às trágicas consequências. Foi o que aconteceu com Davi. Davi pecou e ele pagou as suas consequências dos seus erros, dos seus pecados. Porque quando aqui a Bíblia diz que então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de veste e entrou na casa do Senhor e adorou. Aí você vai ver, segundo Samuel 12, segundo Samuel 12, quando diz que, segundo Samuel 12, que fala, que quando o texto fala, aleluia, o texto ele diz que, segundo Samuel 12, 20, que diz, que fala, então Davi se levantou da terra e se lavou. Por quê? Aqui Davi, ele tinha o filho de Davi, que tinha tido com Betseba, a criança ela tinha morrido. E viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seu servo, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Por isso que aqui diz que o texto que eu li da unção, que fala da unção, quando diz que Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou-se de veste. Uma demonstração de honra e de estima, em parte para hidratar a pele depois de o visitante ter sido exposto. Então, aqui quando o texto diz que, aleluia, Pastor Gilvandete Dantas, então aqui o pensamento provocador, o leva à ação. E a ação pecaminosa leva a trágica consequência, que foi o caso de Davi. Combate Seba. Resulta na gravidez da mulher. O 2 Samuel 11, 5. Quando diz que a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou, que ela estava grávida.
Davi, e ao invés de se arrepender, neste ponto ele caminha para um pecado ainda maior, ao arrancar a morte de Urias, marido de Batseba. Davi casou-se com ela, mas justamente quando parecia que Davi havia se livrado de todos os vestígios de seu pecado, aparece o profeta Natã para corrigir o erro de Davi. Porque nesse versículo 11 de 2 Samuel, quando fala que Davi comete um adultério e um homicídio. Por isso que o texto fala ao chamado ao arrependimento. Porque quando a pessoa erra, que ela reconhece que ela errou, ela se arrepende, Deus, ele perdoa os seus pecados, ele perdoa os seus erros. É muito importante as pessoas se atentar para isso. Agora, não queira ficar encobrindo o pecado, se escondendo atrás do pecado. Porque Deus está vendo tudo. Então, a Bíblia diz que a história que Natã conta a Davi ilustra claramente a enormidade do pecado de Davi, do pecado do rei. O conto do pobre pastor desamparado e do homem rico. O mal que recebe um convidado em sua casa mexe com o senso da justiça de Davi. Natã deixou que a raiva de Davi crescesse grandemente, até que no calor do seu ódio, o profeta lhe diz: tu és este homem. Esse era profeta de coragem, o profeta Natã. Ele teve a coragem de dizer, Padre Senhor, Cátia Pedro, ele teve a coragem de dizer a Davi. Primeiro ele contou a parábola e depois ele disse: é você. É você. Este homem é você. Já no capítulo 12 do versículo 7. Davi era um homem rico que não apenas havia roubado o homem pobre, que foi Urias, que ele mandou matar Urias para ficar com a mulher de Urias. Ele pecou, ele errou. Então, o homem pobre, mas o assassinara. Davi não foi capaz de enterrar seu pecado num lugar tão fundo que ficasse longe dos olhos do Senhor e da justiça. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Quem pensa, se você estiver fazendo qualquer coisa errada na sua vida, você pode ter certeza que Deus está vendo. E no momento certo, e na hora certa, Ele vai arrancar a sua máscara da sua cara. Porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. E você vê que Davi, Natã, ele foi lá, ele ilustrou claramente a parábola que ele estava contando,
Depois ele disse, Natan deixou que a raiva de Davi crescesse, porque Davi reconheceu que aquilo ali tudo era com ele, grandemente, até que no calor de seu ódio, o profeta Natan diz para Davi: tu é este homem. Davi era o homem rico que não apenas havia roubado o homem pobre, mas o assassinara. Davi não foi capaz de enterrar seu pecado num lugar tão fundo que ficasse longe dos olhos de Deus, do Senhor da Justiça. Até mesmo o rei Davi precisaria colher trágicos frutos de suas ações malignas. Por isso que a Bíblia fala, é a Bíblia que fala que se você planta frutos bons, pode ter certeza que futuramente você vai colher os seus frutos bons que você plantou. É a sua boa ação, é o amor que você transmite para o próximo, você ajuda o seu próximo, o seu irmão. Então, você ora pelo seu irmão. Então, aí, isso são frutos que você está plantando. Agora, se você está plantando frutos maus, saiba também que as suas ações serão colhidas futuramente. Porque quem planta frutos bons, colhe frutos bons. Se planta frutos maus, pode ter certeza que vai colher os frutos maus, porque é bíblico. A Bíblia que fala. Você vê, Davi, ele foi chamado ao arrependimento. Deus usou o profeta Natan para corrigir Davi. E Davi, ele pagou os seus erros. Aquela criança que nascera de Betseba, aquela criança, ela foi morta. Então, deve ter havido um silêncio sepulcral no palácio quando Natan acabou de falar. Davi se viu diante de um momento de decisão. Resistir ou arrepender-se. A reação de Davi nos dá uma pista da razão pela qual Deus o chamou de o varão conforme o meu coração. Davi se arrependeu e Deus falou que Davi era varão conforme o seu coração. Ele admitiu livremente seus pecados, pediu perdão. O Salmo 51 registra a oração de arrependimento de Davi. O rei derramou sua alma partida diante do Senhor e pediu que Deus o restaurasse. Seus apelos de misericórdia foram expressos através de claros sinais de arrependimento genuíno e afastamento dos caminhos pecaminosos. É um modelo de genuíno arrependimento, confissão do pecado, pedido de perdão a Deus. É uma oração pedindo poder para mudar seus
caminhos. Pelo fato de Davi ter concordado com o julgamento de Deus e assumido a responsabilidade por seus pecados, ele não desenvolveu o hábito de sucumbir na tentação. Nós não o vemos lutando com o mesmo pecado. Várias vezes precisamos seguir o exemplo de Davi e aprendendo a nos arrepender de nossos pecados no exato momento em que Deus os revela a nós. Através do arrependimento da fé em Deus. Podemos ter o poder de Deus para quebrar o círculo vicioso do pecado, assim experimentar o verdadeiro perdão. Então, não tem coisa melhor do que você reconhecer que você errou, mas você também reconhecer que você tem que pedir perdão e se arrepender das coisas erradas que faz. Para nós encerrarmos aqui esse texto de hoje, quando lá no Salmo 46, quando fala que Deus ele é um castelo forte, Deus é um castelo forte, e é nele que nós devemos nos segurar, é nele, é em Deus, confiar nele, pedir a ele que ele venha nos ajudar, venha nos fortalecer, que ele venha nos curar, que ele venha nos livrar do mal, livrar os nossos do mal, né? Então, todo mundo, todos nós precisamos de uma fortaleza, de um lugar de refúgio para sobreviver à tempestade da vida. Nós precisamos. E esse refúgio nós só encontramos em Deus, como diz o Salmo 46, que ele diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós temos aonde nos refugiar, que é em Deus. Embora passamos lutas e provação, mas nós devemos sempre nos refugiar em Deus. Em Deus. Por isso que o Salmo 46 descreve Deus como nosso refúgio e fortaleza. Você vê que lá no Salmo 91, ele fala ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí já no 46 ele diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E é nele que nós encontramos refúgio, em Deus. No momento de aflição, devemos sempre dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus o refúgio, o socorro e a fortaleza para que nós possamos ficar firme com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele é uma fortaleza, é um abrigo seguro, cercado de muralhas, que mantém o inimigo à distância. Ele mantém o inimigo à distância. Aleluia. 3 séculos e meio depois de Davi, o exército assírio colocou Jerusalém sobre cerco e cortou seu fornecimento de água, ao deixar a cidade sem água no calor, como hoje nós estamos vendo aí a cidade do Rio de Janeiro,
muitos lugares sem água. Você observe bem, nesse calor que está fazendo, a pessoa não ter água para tomar banho, água para beber. É horrível, né? Ainda mais no calor. Esses dias tem feito muito calor aqui no Rio. E como tem muitos bairros que não tem água. Então aqui, o exército assírio, ele colocou Jerusalém sobre cerco e cortou o fornecimento de água, ao deixar a cidade sem água no calor. No Oriente Médio, os assírios pensaram que sua vitória seria rápida. Eles não imaginavam que os israelitas fossem protegidos pela fortaleza de Deus. Por isso que o Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza sobre socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então aqui, os assírios, ele pensou que aquele povo israelita estavam à toa só. Eles não sabiam que ele tinha um Deus, como nós temos esse Deus. Um Deus vivo, um Deus forte, poderoso, que tem poder para nos guardar, para nos livrar, para nos socorrer, para mandar socorro do céu para nossas vidas quando clamamos. Então, sem temor no refúgio de Deus, sem temor no refúgio de Deus, Ezequias liderou os homens na construção de um túnel de mais de 540 metros, chegando à fonte de Gion, no vale de Cedron. Enquanto o exército assírio cortou o fornecimento de água, achando que eles estavam já com a vitória ganha, Ezequias, homem sábio de Deus, liderou os homens na construção de um túnel. Enquanto a água estava lá cortada, os assírios tinham cortado, Ezequias começou a liderar aqueles homens para abrir um túnel de mais de 540 metros, chegando à fonte de Gion, no vale de Cedron. As águas claras e frescas da fonte fluíam para dentro dos muros de Jerusalém. Enquanto o outro tinha cortado lá a água deles, Deus já estava dando estratégia para Ezequias. É assim que Deus faz. Enquanto o inimigo ele está armando o laço para querer te destruir,
Enquanto o inimigo está armando as suas arapucas para querer jogar você dentro, Deus está lhe dando livramento. Porque ele não sabe que nós somos protegidos pela fortaleza de Deus. Essa é a nossa confiança, né? Então, Ezequias cobriu completamente a fonte para que o inimigo não descobrisse. Olha a sabedoria de Ezequias, fazendo tudo, como diz o ditado popular, fazendo tudo por debaixo do pano, tudo na moita. Aleluia. Tudo na moita. Aí o texto diz que, olha, os assírios ficaram expostos ao sol escaldante, por todo o tempo esperando que os filhos de Deus se rendessem do lado de dentro dos muros. O povo não se desesperou e nem temeu. O refúgio de Deus permaneceria mesmo que a terra mudasse, os montes se transportassem por dentro da fortaleza. Deus atendera às necessidades dos israelitas, dando-lhe o rio. Irmãs, não tem coisa melhor do que você depositar a sua confiança, a sua fé em Deus. Crê em Deus. Crê em Deus. Enquanto, se Deus lhe der uma estratégia, você use a sua ação para poder você derrotar o seu adversário. Então, Deus, Ele é fiel. Por isso que o Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Que Deus nos abençoe. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, tá? Lendo a palavra do Senhor, pregando a palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus, estaremos aqui, pregando essa palavra, a palavra do Senhor, que ela é forte, ela é fiel. Vamos orar nesta noite pelo esposo da nossa irmã. Deixa eu ver aqui, que ela pediu oração. Vamos orar a nossa irmã Osana Carmo, que ela pediu oração pelo seu esposo, que está enfermo. Tá, irmãos? Então, nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu te peço, Deus, pela vida das tuas servas, toma nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. O esposo da nossa amada irmã Osana Carmo, que Deus abençoe cada uma de vocês nesta noite. A nossa irmã Eni Braga, que pediu oração também. Toma a casa de cada uma, Senhor. Cátia Pedro, que Deus abençoe as tuas servas, em o nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar o vídeo, tá, irmãos? De compartilhar, vocês compartilhem. Vocês compartilhem, tá bom?
Que Deus abençoe. Agradeço de coração todas vocês que compartilharam. A Andréa Maraco, guardada por Deus, um tempo especial de Deus, com Deus, né? A Gilvandete, que Deus abençoe vocês que estão compartilhando, continue compartilhando o vídeo da missionária Ereni Amaral. E amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui, a partir das 9h30 da noite, de novo, tá bom, irmãs? No nome de Jesus, que Deus os abençoe nesta noite, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre o teu rosto o Senhor te dê a paz, a misericórdia do seu lar, da sua casa, da sua família, que Deus abra as portas de bênção, que vocês recebam nesta noite as bênçãos do céu na sua casa, receba a cura, a transformação na vida dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus esposos, que Deus cure o esposo da nossa irmã Osana Carmo, que Deus abençoe vocês, tá, amadas irmãs? No nome de Jesus. As irmãs que entraram aqui hoje, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração.